Então, normalmente, quando me perguntam por que a gente tem que estudar latim, por que isso é necessário, e eu vou longe o suficiente para dizer que não é possível se dizer um homem civilizado num país ocidental sem conhecer os rudimentos da gramática latina. Quer dizer, se você não conhece os rudimentos da gramática latina, você não é civilizado, você não é letrado, né? Não importa quantas línguas você saiba. Pode saber 8, não interessa. Que existem três campos de atuação dessa disciplina, ou, se vocês preferirem, três motivos para se estudar latim, para se aprender latim. Três zonas de influência desse estudo, certo? Estas três zonas de influência eu, eu intitulo a zona linguística, a zona cultural e a zona filosófica. Estas palavras dizem muito pouco. Elas precisam ser explicadas. Quando eu digo linguística, eu certamente não me refiro a aprender a língua latina. Porque aprender uma língua, vocês sabem o que é uma língua, né? Às vezes se discute tanto esse tipo de assunto e nem mesmo se dá uma definição provável, ao menos, do que se está discutindo, né? Se a questão é aprender uma língua, o que é uma língua? Como é que você sabe se você domina uma língua? No sentido em que nós usamos este termo hoje. O que que nós queremos dizer quando nós dizemos aprender uma língua? O sentido corrente desta palavra hoje, eu acho que a gente poderia definir como um conjunto de hábitos fonológicos, certo? Você tem hábitos. Por exemplo, você encontra uma outra pessoa e você diz bom dia. Isso é um hábito que você tem. Você tem um hábito de usar o seu sistema fonológico para emitir um certo som que está associado com um certo contexto. Ok? Esse é o sentido em que a gente usa a palavra língua hoje. Quer dizer, se você vai para uma escola de idiomas aprender inglês, o que você vai aprender lá? Você essencialmente vai estar aprendendo isso. Okay? Você vai lá passar entre 2 e 5 anos, normalmente, aprendendo a repetir certas palavras em certos contextos. É isso, não é isso? Eu acho que não tem muito como discutir isso daí. Eu mesmo fui professor de inglês, é, e é isso que eles mandavam a gente fazer. É isso aí que as escolas mandam a gente fazer. Elas dizem assim, ó, você precisa treinar esse menino, ou esse homem, ou essa mulher, para ele chegar num certo ambiente e falar certas palavras que vão ser reconhecidas como apropriadas ao contexto e vão dar a ele um salvo-conduto para ele conseguir alguma coisa que ele quer. Então, às vezes a pessoa quer comprar um sapato, às vezes a pessoa quer obter a direção, as instruções para chegar a algum lugar. Aí ela vai falar uma fórmula e a outra pessoa vai mostrar para ela como é que se chega no lugar que ela quer. E isto é basicamente o que ela está procurando ali. Então a gente não está falando de nada muito complicado. Se você quiser aprender uma língua neste sentido, você não precisa realmente de muito mais do que uns 2 anos. E isso vale para o latim também. Você poderia aprender um conjunto de expressões feitas, repetir aquelas expressões muitas vezes, num certo contexto. Você ia se acostumar a dizer aquelas expressões e você está falando latim. Então não é nada difícil fazer isso e cabe a pergunta de para que serve isto no contexto de uma educação católica. Porque se a gente ainda fosse fazer turismo na Roma Antiga, poderia dizer que há alguma função para isso, mas não parece que é o caso. Então, certamente não tem nada semelhante com o aprendizado de idiomas, conforme a gente o entende hoje, no estudo do latim. Até porque se houvesse seria inútil, seria tempo jogado fora. Serviria para absolutamente nada. Então, quando eu falo da função linguística do estudo do latim, eu não estou me referindo a isto. Eu estou me referindo a uma outra coisa. Por exemplo,
quando a gente estuda latim, a gente aprende umas palavras, né? Tem que aprender, porque faz parte. Então, quer dizer, esse estudo das escolas de idiomas, ele até tem algum ponto de contato com o estudo do latim, mas é quase nada e ele é só a portinha de entrada. Por exemplo, você tem que adquirir um certo vocabulário para você poder estudar o resto, né? Mas isso não é muito importante e o vocabulário não precisa ser muito grande a princípio. Mas a gente vai aprender, por exemplo, a palavra vir, que significa homem, né? É uma palavra com um campo semântico bem amplo, na verdade. Mas o significado principal dela é homem, varão, né? E depois a gente vai aprender a palavra vis, que significa força. E depois a gente aprende uma palavra bem parecida com outra em português, que é virtus, que significa, a gente traduziria normalmente, virtude. Aprender estas três palavras não tem nenhum valor intelectual. Nenhum. Você poderia simplesmente aprender nomes de países, dos capitais de outros países, nome de rio, tanto faz, né? Para aprender rótulo, qualquer rótulo serve. Contudo, quando você compara estas três palavras, o seu professor de latim, se ele for um professor que segue os rumos tradicionais, ele vai lhe dizer, ele vai lhe mostrar que vis, vir e virtus, todos provêm de uma mesma raiz, fazem uso de uma mesma raiz, né? Então quer dizer que existe alguma coisa em comum entre a força, aliás, a palavra vis, ela também tem uma derivação que é a palavra violência, né? Então, a violência vem da palavra força, né? Usar a força, aplicar a força é fazer violência. É pelo menos uma força excessiva, né? Seria uma força abusiva. Então, a palavra força tem alguma coisa a ver com homem e tem alguma coisa a ver com virtude, né? Mas o que as distingue? Porque virtude termina com tus, é virtus, né? O que significa essa terminação em tus? Então você vai procurar outras palavras em latim, que você também aprendeu, e que também possuem essa terminação em tus. E você vai começar a perceber que a língua é articulada de uma certa maneira, em que pedaços das palavras dessa mesma língua é, conferem certas conotações específicas, modulam o significado dos radicais de um modo específico e vão produzindo novos significados de uma maneira bastante racional. Então existe uma racionalidade intrínseca à língua, uma racionalidade que está na raiz, no fundamento da língua, e que pode passar perfeitamente desapercebida se você simplesmente aprendeu esta língua da maneira comum. Ou seja, repetindo palavras em certos contextos, né? Quando você sai deste nível da repetição como um papagaio, né, da repetição mecânica em contextos habituais, que é o que você aprende nas escolas de idiomas. Quando você sai deste nível na sua língua e começa a reparar nas estruturas racionais que estão por debaixo dela, você está adquirindo este nível linguístico do qual estou falando aqui. Você está começando a ascender para um nível de sensibilidade intelectual que é linguística. Você começou a perceber que a língua é regida por princípios racionais. E quando você fala, você está prestando atenção nestes princípios e está usando estes princípios para formular o que você diz. Então você não está mais repetindo como um papagaio. Você está manipulando como um técnico manipula uma máquina que ele conhece perfeitamente. Você sabe que botões apertar e que diferença isso faz, né? É a diferença entre um passarinho e um pianista, né? O passarinho emite o som e não faz a menor ideia do que ele está fazendo. O pianista conhece toda
a teoria por trás do que ele está fazendo, e quando ele toca as notas, ele percebe as diferenças matemáticas entre elas. Ele sente a música intelectualmente e não só sensorialmente, né? Isto é o que você faz quando você adquire este nível de sensibilidade linguística. E o latim possui uma facilidade especial, uma utilidade especial para adquirir este nível de sensibilidade por dois motivos. Primeiro, porque ele é uma língua altamente estruturada. Não é toda língua que tem este nível de estrutura que o latim tem. É possível que o sânscrito tenha, né? Na comparação, pode ser que o sânscrito seja realmente comparável, seja realmente igual ou até, de repente, superior na estrutura, nessa estruturação morfológica. Contudo, o sânscrito não deu origem ao português. Então, estudar o sânscrito é como estudar uma língua alienígena, não tem nada a ver com você, aquilo ali. De repente, o pessoal que fala hindi, né, tem muitos motivos para estudar sânscrito, analogamente aos motivos que a gente tem para estudar latim. Mas, para nós, estudar o sânscrito, embora possa desenvolver esta sensibilidade, em alguma medida, não vai nos conferir esta sensibilidade tão facilmente quanto o latim nos confere, simplesmente porque o português, assim como o francês, o espanhol, o italiano e inclusive o inglês, são línguas que não têm uma identidade autônoma. Não existem independentemente. O português não é um idioma realmente independente. O português ele foi formado pelo latim e não apenas porque ele derivou do latim historicamente, porque os romanos conquistaram os povos bárbaros e aí os povos bárbaros começaram a falar o latim vulgar e toda essa história que a gente ouve muito repetidamente. Isso tudo aconteceu. Os romanos dominaram a Europa, o latim passou a influenciar os povos bárbaros começaram a falar latim, e desse latim vulgar, de fato, surgiram as línguas que hoje nós chamamos de línguas neolatinas, ou, de modo geral, as línguas modernas ocidentais. Mas não é isso que é mais importante, não. O que é mais importante para este assunto é que o latim foi usado para regular e corrigir e expandir as línguas modernas conscientemente pelos grandes intelectuais e pelos grandes escritores dessas línguas. Quem inventou a língua portuguesa basicamente foi Luís de Camões. Se vocês pegarem os Lusíadas para ler, muitas daquelas palavras que estão ali, que hoje são muito comuns, que são absolutamente coloquiais, elas nunca tinham sido usadas em língua portuguesa, até Camões escrever aquele poema. Muitas. Pega uma boa edição dos Lusíadas que vai ter uma listinha delas lá. São centenas de palavras. E que são palavras que hoje a gente usa muito comumente. Essas palavras não existiam em português, nunca tinham sido escritas em português. Camões tirou todas do latim. Ele aportuguesou essas palavras e usou no poema. E hoje a gente fala essas palavras, usa no dia a dia. Coisas muito parecidas aconteceram com o inglês, mas talvez os melhores exemplos sejam o português, o italiano e o espanhol. Porque no espanhol aconteceu a mesma coisa, no italiano, e no italiano nem precisou acontecer porque já acontece desde sempre. O italiano basicamente é a mesma língua que o latim, só que sofreu tantas alterações que não se pode mais dizer que é a mesma. Mas se você traçar historicamente como foi que se formou o italiano, é só uma vulgarização progressiva do latim. Não tem absolutamente nada de novo ali. Tem um pouco de influência dos povos bárbaros da Itália, mas até o latim clássico sofria isso. Então, como que o italiano não ia sofrer? Então, quer dizer, nós não temos, as nossas línguas não têm existência gramatical independente do latim. A gramática portuguesa foi conscientemente fundada e modelada pela gramática latina. Não foi acidental. Os nossos escritores sabiam latim e usavam o latim como régua
para escrever em português. E foi assim que o português deixou de ser uma língua absolutamente bárbara que a gente encontra no, no português medieval, né? No português arcaico, que é uma língua que não tinha nenhum poder de expressão, era uma língua absolutamente rudimentar. Foi assim que ele se tornou uma língua utilizável para propósitos intelectuais, capaz de expressar alguma coisa mais racional. Porque antes era uma coisa, era de fato uma coisa muito próxima da linguagem animal, né? O Dante Alighieri escreveu um tratado sobre os idiomas vulgares, né? E ele começa o tratado explicando que os idiomas vulgares não são racionais. Idiomas vulgares quer dizer português, italiano. Não são racionais. Que é só o latim que é uma língua racional. Que os idiomas vulgares são assim, são tipo uns ruídos de bicho mesmo. Não é exatamente isso. Claro que tinha alguma racionalidade nos idiomas bárbaros. Só que, de fato, a estrutura morfológica era tão selvagem, tão caótica, né? Tão imperfeita, que na comparação com o latim, de fato dava essa impressão, né? Então o Dante não está dizendo ali que não tem nada de racionalidade nos idiomas vulgares, mas ele está dizendo assim, olha, a razão se manifestou de modo muito mais correto no latim do que nesses outros idiomas. Então o que aconteceu com o passar do tempo foi que escritores como o próprio Dante tomaram esses idiomas e os modelaram à imagem e semelhança do latim. Isso não foi feito acidentalmente, vocês estão entendendo? Não aconteceu. Isso foi uma criação consciente. E se a gente para de aprender o latim, não tenho nenhum receio, eu não tenho nenhum receio de afirmar que os nossos idiomas vão voltar a ser o que eram nos tempos bárbaros. Vão voltar. Porque eles não têm existência gramatical independente do latim. Eles dependem do latim. Então, o domínio dos nossos idiomas, o domínio racional dos nossos idiomas, é regulado pela gramática latina. Primeiro, porque a gramática latina de fato tem uma racionalidade superior, embutida na sua estrutura. E segundo, porque historicamente foi ela mesma que deu origem ao pouco de racionalidade que a gente tem nos nossos idiomas. Então, quer dizer, existe uma tradição de moldar os nossos idiomas, os idiomas modernos, pelo latim. Se isso parar de ser feito, eles vão perder os poucos princípios racionais que tinham sido embutidos neles, eles vão cair, né? E eu nem preciso prever, porque isso já aconteceu. Talvez a gente não esteja ainda no mesmo nível de barbárie assim dos visigodos, linguisticamente. Mas eu diria que não está muito longe. Isso assim, nas universidades, não estou falando da população. Estou falando das discussões intelectuais. Quando você vê os intelectuais discutindo, o nível de linguagem que está sendo usado ali é baixíssimo. As pessoas não têm mais poder de expressar as coisas que são necessárias para poder discutir os assuntos científicos. O nível de expressão já caiu tanto que você tem muita dificuldade para se fazer entender, né? Isto sem o estudo do latim acontece. E é por isso que nos períodos clássicos dos nossos idiomas, os nossos escritores fizeram esse esforço, porque se não fizessem, não ia sair do buraco, né? Não tinha condição de sair do buraco. Então eles fizeram e a gente jogou fora. Esse é o nível linguístico. Então, no nível linguístico, você adquire um domínio racional das estruturas da língua, que torna você capaz de ler e de se expressar sabendo o que você está fazendo. Em outra palestra, eu posso me dedicar a tentar mostrar na prática o que isso quer dizer. Aqui não tem condições. Tentar mostrar as diferenças práticas de você ler de um jeito e de você ler do outro. Mas, basicamente, o que eu posso dizer é o seguinte, é que se você lê sem ser capaz de demonstrar por princípios racionais e metódicos
que a interpretação do texto é esta e não é aquela, você não está lendo. Se você não tem condições de fazer isso, se você meramente passa os olhos pelo texto e tem a impressão de que o sentido é um e não outro, você não está lendo. Isso não é leitura, certo? Isto é adivinhação. Porque a língua possui uma estrutura racional que permite a você interpretar um texto sem precisar adivinhar. E é para isto que se instituiu o ensino da gramática. Para as pessoas poderem fazer isso, porque senão vira uma confusão, né? Como é que você vai ter uma discussão em nível científico se um acadêmico entendeu o texto de um jeito, outro acadêmico entendeu de outro, e na discussão nenhum dos dois pode dizer qual é a interpretação apropriada? Toda discussão científica se dá em cima dos autores, dos clássicos de uma ciência. Então, se um entendeu de um jeito e o outro entendeu de outro, eles têm que ser capazes de resolver isso racionalmente. E a língua possui essa estrutura racional que permite este tipo de resolução. Mas como as pessoas não aprendem mais, então fica cada um no seu quadrado e não tem como da discussão vir à luz. Não é isso? O latim serve para isso. A segunda função do latim é chamada função cultural. Eu chamo função cultural. O que é função cultural? Eu estou me referindo ao fato de, nos últimos 2000 anos, a maior parte do que a gente tem escrito de valor no Ocidente ter sido escrito em latim. É. Só que não foi só escrito em latim. Foi escrito por pessoas que tinham um certo tipo de educação, que tinham certos pressupostos no pensamento delas, né? E que estavam num certo nível intelectual por causa desse tipo de educação que elas recebiam e dos pressupostos que elas recebiam do meio cultural delas. Então, à primeira vista, você pode até achar que tem muita diferença de um romano do século I para um medieval do século XII, que eles não pensam do mesmo jeito, eles, de fato, não pensam do mesmo jeito. Há diferenças. Contudo, ambos têm a mesma base intelectual. Essas diferenças se dão em níveis superiores, elas não se dão no começo, elas se dão no final do processo. E eles têm uma mesma base intelectual, quer dizer, eles eram capazes de se compreender. Os medievais eram capazes de compreender os romanos antigos, porque eles recebiam essencialmente a mesma educação. Na verdade, a diferença é que eles recebiam mais. Os romanos recebiam menos. Então, e como eles tinham a mesma base, eles entendiam o que os outros diziam, o que os outros pensavam. E isso daí é demonstrável cientificamente, né? É só estudar a história da educação, você vai ver que eles faziam a mesma coisa nas escolas, então eles recebiam o mesmo tipo de treinamento, e quando você recebe o mesmo tipo de treinamento intelectual, você é capaz de entender o outro, né? Vocês têm a mesma experiência intelectual, então um é capaz de entender o outro. Então, a função cultural do latim, diferentemente do que dizem muitos, não é você aprender as línguas clássicas. Vamos parar com esse negócio de línguas clássicas, né? Isso não existe. O que existe é latim. Línguas clássicas é uma conversa. Não há a menor medida de comparação entre o grego e o latim neste tipo de quesito, neste tipo de, de ângulo. Se a gente olha pela via pedagógica, não há a menor comparação. O latim é infinitamente superior, infinitamente mais útil. Então não tem essa de línguas clássicas, é latim. Então quando a gente fala da via cultural, nós não estamos falando apenas de aprender a língua latina para ler os autores antigos, porque para ler os autores antigos você precisa entender os autores antigos. E aprender a dar bom dia em latim não vai resolver este problema, porque a experiência intelectual de vocês é muito diferente. Você não vai entender absolutamente nada do que eles estão dizendo, e não é porque você não conhece as palavras. É porque você não faz a menor ideia da experiência intelectual que aquelas pessoas tinham e de tudo que estava pressuposto para elas quando elas escreviam aqueles textos.
O tipo de exigência que elas estão fazendo do leitor, você não é capaz de atender. Então, para cumprir a exigência cultural, é preciso haver uma base, uma disciplina intelectual que te torne capaz de entrar na cabeça desses escritores. Você precisa receber o mesmo tipo de treinamento que eles recebiam. Senão não vai ter comunicação. Pensa num americano de hoje encontrando com William Shakespeare. Eles vão falar o mesmo idioma, teoricamente. Eles podem ter um pouco de dificuldade com a pronúncia e uma outra palavra, né, que mudou bastante. Mas resolvendo essas dificuldades superficiais, eles falam o mesmo idioma. A gramática continua sendo mais ou menos a mesma, etc. O vocabulário, em grande parte, é o mesmo. Depois que eles superassem essas dificuldades, eles se comunicariam perfeitamente? De modo algum. Um não ia entender nada do que o outro está falando, mesmo falando a mesma língua. Então, é preciso ter acesso às mesmas experiências, ser capaz, pelo menos, de compreender de que pressupostos aqueles autores estão partindo. Isso quer dizer que você precisa de um treinamento específico, intelectual, que seja o mesmo treinamento que o deles. Aí entra a terceira função, a função dita filosófica ou propriamente intelectual, né? Nesta terceira camada, nós não estamos mais falando de aprender a etimologia das palavras, ou o que é um genitivo, ou o que é um acusativo, né? Não estamos propriamente falando disso. Mas é necessário saber essas coisas. É necessário ter esta sensibilidade desenvolvida. Por quê? Porque quando você entra nisto, quando você entra neste nível, você já tem que ter uma percepção da estrutura racional da língua para que você possa elevar esta percepção pontual dos princípios racionais que regem a língua a uma percepção total da razão embutida na linguagem humana. Quer dizer, você percebeu que existe uma relação entre vis, virtus e vir. Você percebeu um princípio. Aí você vai perceber outro, depois outro, depois outro. E essas coisas vão começando a iluminar a sua experiência da linguagem. E aí tem um momento em que você consegue adquirir uma visão de conjunto da racionalidade inerente não apenas ao latim, mas a toda a linguagem humana considerada universalmente, em si mesma. Então você já entrou numa dimensão aí que é uma sensibilidade filosófica para a linguagem. Não é mais uma sensibilidade gramatical ou linguística. É uma sensibilidade filosófica. Você adquiriu um senso inato. Vamos dizer assim, você libertou um senso inato que você possui em potência, como disse o Padre José, para a racionalidade da linguagem humana. Este senso que você adquire começa a lhe dar uma ideia do que é a racionalidade da linguagem divina. Mais uma vez, que é uma coisa que eu não tenho nenhuma condição de mostrar para vocês aqui. É uma coisa que, de fato, para ser explicada, ela precisa ser aprendida, experimentada como uma disciplina. Quer dizer, você precisa entrar no processo e passar por isso, para você ter experiência. Quando você tem a experiência, você sabe que você teve. E aí você diz, gente, é isto. Isto, o modo como eu estou percebendo a linguagem agora, me faz ter uma ideia de como é que Deus pensa e fala. Se a linguagem humana é assim, imagina a linguagem de Deus. Você faz uma analogia. Quando você chega nisto, você completou o processo que os professores medievais chamavam gramática, que era a primeira etapa do trivium.